Cheguei outra vez aqui na Evangelizar, querido irmão, querida irmã, e desde aqui vou até sua casa para juntos fazermos a leitura orante da palavra deste 18º domingo do tempo comum, dia 1º de agosto. O evangelho desse 18º domingo é João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Vamos à leitura. Quando a multidão viu que Jesus já não estava naquele lugar, no lugar onde houvera a multiplicação dos pães, nem ele nem seus discípulos lá estavam, subiu aos barcos e vieram a Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, alimento que o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que faremos para trabalhar nas obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais naquele que ele enviou. E então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. É este o evangelho desse 18º domingo do tempo comum. Vamos explicá-lo primeiro. Se recorda bem, querido irmão, querida irmã, no domingo que passou, o evangelho foi o da multiplicação dos pães. E andando um pouco mais, aprofundando um pouco mais naquela narrativa da multiplicação dos pães, aqueles beneficiados procuraram-no para fazê-lo rei, e ele se retirou a uma montanha para orar. Isto é, não quer a glória histórica, apenas humana, a grandeza, a projeção, a fama. Isto no domingo passado. Então foram à procura de Jesus em Cafarnaum, a cidade na qual por mais tempo ele atuou. E encontraram-no. E encontrando-o disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Na realidade,
A pergunta que eles queriam formular era outra. Mestre, faz também hoje o que aconteceu dias atrás, a multiplicação dos pães. Faz isso para nós. Numa espécie de busca miraculosa, a busca pelo milagre, para ter cotidianamente uma espécie de benefícios e gratificações que atenderiam muito mais a conveniências e gostos humanos do que uma adesão de fé a Jesus. Aquela multiplicação dos pães que ele operara dias antes tinha um sentido de sinal. Quem é capaz de oferecer deste pão, daquele pão, para quem está em caminho no deserto, pode também oferecer aquele outro pão para quem está em caminho, não num deserto espacial e geográfico e histórico, mas num caminho que atravessa a vida e a existência e encaminha para a plena comunhão com Deus. Mas não compreenderam assim. Parecia-lhes bastar uma sequência de gratificações momentâneas, efêmeras. Então a resposta de Jesus, quando chegasse aqui, a resposta dele à pergunta, quando chegasse aqui, eis qual foi. Em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Jesus está a corrigi-los. Ele não é um milagreiro para atender a demandas de circunstância. Trabalhai, a resposta. Trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. No quarto evangelho, no evangelho de João, o que temos traduzido por vida eterna não é apenas e tão somente aquela vida após a morte. Não, não é isso. É a vida do eterno. Trabalhai em favor daquele pão, daquele alimento que assegura a vida do eterno. Isto é, que nesta vida já sejamos capazes de acolher a eternidade de Deus numa vida histórica ilimitada, mas que já possamos agora viver segundo as expressões, as melhores expressões de comunhão com Deus. Simplesmente ser beneficiário de milagres ainda não é intimidade com Ele. Trabalhai pelo alimento que o Filho do Homem vos dará. E aí a resposta, que faremos para trabalhar nas obras de Deus? A resposta do povo em forma de pergunta. A obra de Deus é que creiais naquele que Ele enviou. Não é o que fazer, mas a quem seguir. O fazer é um modo de operatividade e de atuação. Mas antes da atividade é escolher as grandes causas assumidas pelo próprio Jesus. Crer nele, mais do que um conjunto de doutrinas a aderir, é uma relação de seguimento, de obediência livre às suas palavras, aos seus gestos, a Ele mesmo. Mais do que fazer obras é segui-lo. Mas que obras fazes? Quais são os sinais? É a pergunta que fizeram eles a Jesus. No passado, nossos pais comeram o maná no deserto, no tempo de Moisés. A resposta, sim.
Mas aquele alimento serviu para fazer uma travessia histórica no mar, naquela primeira Páscoa. O de agora é para superar a história, a existência, os limites da existência. Agora é para viver uma vida que suplanta inclusive os limites da morte biológica. Não se trata, pois, de alimentar corpos. Também o corpo se vai. Mas é a inteireza da vida, o corpo, a capacidade de amar, a alma, a interioridade. E aí, mas dá-nos sempre desse pão, mas sou eu o pão vivo. Entendamos pão não apenas como o alimento que alcança o estômago e é digerido, como se tratasse apenas de uma saciedade física e biológica. Não é isso apenas. Pão, na cultura oriental, lá, naquele ambiente para quem Jesus falava e a quem se dirigia, pão significa aquilo que sustenta a existência de alguém. Por existência, não quero aqui falar apenas desta vida corpórea e histórica, mas assim como o pão ou o alimento mantém um corpo, o pão da vida, o próprio Senhor Jesus, sua palavra, seu caminho, seus gestos, seu modo de ser, que os evangelistas sinóticos também nos deixam, a Eucaristia. Viver como ele viveu, partilhar como ele partilhou, modelar-nos segundo quem foi ele. Quem faz isso por causa dele, experimenta um tipo de vida face ao qual nem a morte é capaz de cessar. É vida para agora e para além da morte. Por esta causa, vale a pena. Somente buscar milagres, tudo isso também termina. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à leitura orante da palavra deste 18º domingo, do tempo comum, João 6, 24 a 35. Mas antes, como sempre, quase que um ritual pré-fixado, queiramos nos recolher. É preciso encontrar uma posição que favoreça a meditação, a concentração sobre nós mesmos, não por motivos egocêntricos, mas para resgatar de nós a presença de Deus, que desde o batismo nos acompanha. Queira respirar lentamente uma primeira vez, queira inspirar, encher os pulmões de ar, sem nenhuma pressa, mas controlando todos os movimentos, desde as narinas, a garganta, os pulmões, tudo feito de modo cadenciado. Isto exige de nós concentração, quietude, consciência voltada para nós mesmos. Tente sentir os seus pés. O que tem parece curioso, os pés tão distantes do centro do corpo e tão importantes para a inteireza do corpo. Tente sentir o seu pé direito. Isto, a parte de cima do pé.
a parte de baixo do pé direito, o mesmo do pé esquerdo, primeiro a parte de cima, depois a parte de baixo. Já tentou sentir os seus dedos do pé? Vamos até lá. Isto requer concentração. Primeiro os dedos do pé direito, os dedos do pé esquerdo. Voltemos à nossa interioridade e vamos pedir que o Espírito Santo venha participar dessa nossa oração. Espírito de Deus, és a força do alto, és o amor que procede do Altíssimo. Tu nos revelas os encantos do Pai. Tu nos revelas a afeição e a paixão do Filho, de Deus Pai, de Deus Filho. Tu nos fazes perceber onde Deus pode ser encontrado e onde o amor pode ser vivido, expresso e acolhido. Faze-nos sensíveis à palavra, a estas palavras pronunciadas por Jesus. Faze-nos inteligentes para compreendê-las. Faze-nos dóceis para acolhê-las. Faze-nos alegres para transmiti-las. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora, querido irmão, querida irmã, recordar as cenas. Também aqui, mais Jesus falou do que outros. Não há muitas cenas, mas é intenso o diálogo. Podemos imaginar um grupo de pessoas que em Cafarnaum, numa pequena praça, podemos imaginar uma praça e uma pequena cidade. Cafarnaum teria em torno de 1000 habitantes à época, talvez um pouco mais, mas era pequena. E uma praça, ruas estreitas, casas pequenas, o Lago da Galileia nas vizinhanças, e algumas pessoas, um grupo, um grande grupo, sabe que Jesus está lá na praça. Alguns dias antes, Jesus fizera um grande milagre. A multiplicação dos pães, e eles maravilhados comentaram em toda a cidade e por toda parte o que ele fizera. Talvez os da cidade de Cafarnaum se unem aos que estão a chegar e perguntam: quando chegaste aqui? Ou quase a querer perguntar um pouco mais: Senhor, pode fazer outra vez? Que milagre, que grandeza, como é bom ter destes benefícios. O Senhor estivera na montanha antes para rezar. Lá ouvirá a voz do Pai, ouvirá a vontade do Pai. Quem ora, interpreta fatos e situações a partir de Deus, e ele estivera a orar. Não quer fama, não quer poder, não quer prestígio, não quer projeções de grandeza para si mesmo. Quer oferecer àqueles homens e mulheres tudo o que necessitam para ir ao encontro de Deus e acolher sua vontade e sua verdade amorosa.
Quem o procura quer milagre, e o Senhor procura o povo para lhe oferecer a salvação. Podemos até ouvir aquelas pessoas a perguntar: Senhor, Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus: procura-me por causa do benefício material. É preciso buscar uma outra verdade. O assunto do milagre sai de cena e ninguém fala. Não mais fala, porque o Senhor dirige o debate para outra temática. Ei-los a perguntar o que devemos fazer para trabalhar nas obras de Deus. E talvez o Senhor esteja a pedir. A responder, podemos até ouvi-lo. Não é o muito fazer. O que fizerem depois resulta do que encontrarem agora. Isto é, queiram acreditar que o que revelo procede de Deus. É isso que o Senhor está a pedir àqueles. Eles queriam milagres, mas o Senhor tem muito mais do que milagres. Os milagres por si só não salvam. Até perguntam que sinal realizas para que vejamos e creiamos. Mas eles já têm notícias do que houve em Caná, do paralítico que fora curado. Eles têm notícias da multiplicação dos pães, eles podem testemunhar e dizer. Ainda perguntam que sinal. Parecem não perceber que Deus se tornara tão humilde. Que obras fazes? Mas podemos ouvir o Senhor ainda a repetir a eles. Acontece algo aqui nesta praça em Cafarnaum, muito maior do que aconteceu no deserto com o maná. A eles soa inquietante que alguém fale deste modo. Acaso seria maior do que Moisés? Ainda não lhes fora, não conseguiram perceber que naquele homem de Nazaré a grandeza de Deus não se fizera pequena, mas que se revelara na pequenez de um homem humilde. Mas é filho de Deus, é o próprio Deus. Podemos até observar a conclusão. Jesus lhes diz: eu sou o pão da vida. Pão da vida é mais do que pão para o estômago. Pão da vida. A vida aqui não é a biologia de um corpo. A vida aqui é a história de uma pessoa chamada a viver em intimidade com Deus. O alimento para este caminho, o da intimidade com Deus, Ele oferece na sua palavra, nos seus sinais, na sua pessoa. Podemos até ver, podemos nos colocar lá, entre aqueles que estão a pedir ao Senhor milagres, prodígios, vantagens. Talvez o Senhor até pergunte se a nossa oração não é viciada por súplicas que atendam a anseios que não nos aproximam de Deus. É bem possível que queiramos um estilo de vida que nos traga muitos favores, a nós e aos nossos. Mas o Senhor está a nos perguntar:
faz bem, aproxima-os de Deus, ou aproxima-nos de Deus a nossa oração. Talvez tenhamos, e é a nossa prece de agora, que pedir a Ele que nos ajude a orar. Os discípulos pediram outrora: Senhor, ensina-nos a rezar. Talvez devamos fazer esta prece agora. E quem sabe Ele tem algumas recomendações e indicações sobre o nosso modo de ser orantes. Vamos fazer este pedido agora, no nosso silêncio e a nossa prece. Falemos a Ele, peçamos-lhe: ensina-nos, Senhor, a rezar.